Bom, obrigado, professor Uchida. Então a gente vai, eu vou até deixar, Carol, porque a gente conversou um pouco sobre sua apresentação, acho que você vai conseguir se apresentar muito melhor do que eu, mas a Carol, de toda forma, é uma referência para a gente, né, nessa perspectiva do capacitivismo, mas em outras, como vocês vão ver. A gente ficou muito feliz mesmo da presença dela e também dos outros colegas que estão aqui presentes para poder um pouco de, de aprendizado nessa temática que a gente estava conversando. Então, fique à vontade aí, Carol. A gente vai ter um momento seu de condução. A ideia, pessoal, é que a Carol conduza a fala dela e depois, ao final, a gente tenha uma oportunidade aí para poder conversar. Mas se alguém achar que vai esquecer a pergunta e quiser escrever no chat, a gente não vai interromper, a gente guarda a pergunta lá no chat, depois a gente pode ler para ela e poder dialogar também. Obrigado, Carol, fica à vontade. Muito bom, obrigada, Rodrigo, obrigada, Oshida. Ô, gente, esse combinado de eu fazer a palestra e depois a gente falar é só para dar tempo, porque a gente tem muita coisa para falar e temos um tema bastante desafiador para a gente falar no tempo que tem. Então, eu me programei para conseguir dar conta aqui dessa fala e deixar lá uns 15 minutos no final para a gente conversar. Bom, muito prazer, meu nome é Carolina Guinarra, eu sou uma mulher de pele branca, meus cabelos são ondulados na altura dos ombros, castanhos, meus olhos castanhos, eu uso um óculos de grau de armação vermelha, estou com uma blusa vermelha, de manga longa, uma camiseta em V, e atrás de mim uma parede com molduras, mas uma parede sobra, não tem cor. Embaixo de mim tem uma cadeira de rodas, isso não dá para ver na telinha, mas vai dar para ver a hora que eu projetar minha apresentação e vou fazer isso agora. E o que eu fiz agora é uma autodescrição, talvez vocês já estejam acostumados, talvez não, mas é me apresentar visualmente para quem de repente não está me vendo. Existem pessoas que não estão me vendo, podem não estar me vendo e eu não sei necessariamente. A gente às vezes estranha, né, uma autodescrição acontecer do nada. Eu estou vendo ela, por que ela está falando quem ela é, como ela é? E eu tenho uma frase que vocês vão ver por que essa frase aconteceu, quando eu contar essa história lá para frente, mas a frase é assim: a gente só estranha o que a gente não está acostumado. E, Rodrigo, eu quero agradecer o convite, ele, em nome da Tabata, que é uma amiga nossa em comum, que também é uma mulher cadeirante. A Tabata repassou o convite para mim, por indisponibilidade de agenda, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, que são estudantes, né, pessoas que estudam infinitamente. Eu acho que estudante na vida a gente deveria ser sempre, mas que estudam a área da atividade física, que é a minha área de origem. Eu sou formada em educação física e... Você sabia, Rodrigo? Olha que surpresa boa! Legal, Então, cara, não sabia não. é muito legal, né? A gente estar aqui, até quando veio o convite, a Tabata falou: ai, cara, eu acho que tem muito mais a ver com você do que comigo, até o convite. Eu falei: puxa, que legal. Eu me formei em 99, gente, faz tempo, eu tenho 47 anos, mas eu entrei muito jovem na faculdade, também terminei a faculdade, tinha acabado de fazer 21 anos. Antes de eu contar a minha história, eu vou voltar nela, prometo, eu quero que vocês entrem comigo aqui nesse assunto. O mundo está ficando muito chato. Geralmente, quando a gente vai falar de inclusão, de diversidade, de diferenças, vem essa frase: ah, mas o mundo está chato, eu não posso falar nada, eu não posso fazer nada. Vou mostrar um vídeo para vocês. Ai, será que eu compartilhei com um som? Acho que não. Eu vou descompartilhar, porque eu não chamei atenção disso e provavelmente não vai passar o som. Peraí, gente, que eu vou resolver isso aqui. Descompartilhou, né? Ou não? Sim, Não. Carol, tranquilo. Tá descompartilhado. Parar, compartilhar. Sim. Aí. Eu vou fazer de novo, porque eu esqueci desse detalhe de compartilhar com o vídeo, porque eu fui falando e fui fazendo, aí deu ruim. Vamos lá. A janela, compartilhar com o som. Bom, agora acho que vai. Vocês me falem se o som do vídeo começar. Tudo bem, vocês estão vendo, né, a tela? Dá para imaginar Tudo gente certo. Deu comum, certo. Tá ótimo. gordinha, careca, míope,
ganhando um bom dinheiro para fazer comercial de televisão? Pois é, isso acontece cada vez mais. São pessoas comuns. Ninguém aqui tem rosto para capa de revista ou comercial de televisão. Será mesmo? Tá vendo aquela gordinha ali? Você acha que ela tem condições de fazer algum comercial de TV? Não. Tá louco essa gorda aí fazendo comercial de TV? É, mas quem achar isso, caiu do cavalo. Porque a baixinha, loirinha, gordinha, 80 quilos, com cara de bolacha, descobriu na própria feiura a sua fonte de renda. Ela só já não fez propaganda de televisão, como resolveu abrir uma agência que só contrata gente feia. O mercado gosta muito do tipo, porque o tipo marca muito, é muito simpático, tem muito alto astral. Muito bem. Alguém aqui achou natural uma reportagem como essa? Achou tranquilo? Eu tenho certeza que a gente ouve isso e fala, como assim? Como era possível no horário nobre da televisão, um jornalista que hoje é âncora do Jornal Nacional. E vamos lembrar, essa reportagem tem 30 anos. Vamos lembrar que há 30 anos atrás, o meio de comunicação com a sociedade, de formação da sociedade, era a televisão e o jornal. E o jornal impresso, não tinha outro caminho, não tinha rede social. As pessoas, a gente formava cultura a partir do que a gente assistia na televisão. E era permitido falar que uma pessoa é gorda, é feia, como que pode essa pessoa ser modelo. Tudo isso que a gente ouviu aí, essas bizarrices. Isso só mudou, isso só é um absurdo para a gente hoje, porque existiam pessoas que são as famosas chatas do rolê. Aquelas pessoas que se incomodam, aquelas pessoas que falam, não pode falar desse jeito você está ofendendo. Olha, se você fala que a pessoa é gorda, que a pessoa é feia, que ela tem cara de bolacha, isso é ofensivo. Alguém se incomodou com isso. Em algum momento da nossa história, alguém se incomodou de fumar dentro do ônibus, de fumar dentro de um avião, e essas pessoas incomodadas têm o apelido de chata do rolê. Então, agora eu começo a me apresentar. Muito prazer, eu sou a chata do rolê. Eu sou aquela pessoa no churrasco de família, as pessoas, meus primos já nem querem me convidar mais, porque se eles fazem uma rodinha de clube do bolinha e começa a ser muito machista, eu já me posiciono. Ainda bem que meu marido é muito legal, porque eles convidam meu marido, aí eu vou junto, né? Senão eu já estava excluída da família. Mas agradeçam os ativistas, as pessoas ativistas que fazem as mudanças acontecerem. Tudo bem se você não é, se você fala, ai, não, vou ficar na minha, tá tudo bem, mas algumas têm que ser. E quando a gente se incomoda com as injustiças, com aquilo que está errado, com aquilo que não me atinge, mas está atingindo os outros, a gente pode fazer a mudança acontecer. Como eu disse, tem uma cadeira de rodas embaixo de mim, eu sofri um acidente quando eu tinha 22 anos, foi um acidente de moto, eu estava recém-formada na faculdade, e eu fiz, como eu já disse, faculdade de Educação Física. Estou aqui mostrando uma imagem quando eu estava em pé, dando aula de ginástica laboral. Sou paulista, moro aqui em São Paulo, na Zona Norte. Morava no bairro do Horto Florestal, que é um bairro mais afastado. Meu dia a dia era usar transporte público e ir para várias empresas, inclusive fora, assim, no ABC, Guarulhos. Meu rolê era grande, tanto no corre do transporte público, como na atividade que eu exercia. O corpo era um instrumento muito importante. Veio o acidente, eu pensei que eu tivesse que parar de trabalhar. Eu tive muita sorte. A minha gestora, eu trabalhava para uma consultoria que chama Movimento, que existe até hoje, uma consultoria de qualidade de vida nas organizações, e a Movimento, as donas da Movimento, bateram na porta da minha casa e me convidaram para voltar para o trabalho 3 meses depois do meu acidente. Foi menos que uma licença maternidade, deu tempo de eu chorar, já estava trabalhando de novo. E o que é interessante dizer para vocês é que isso faz 25 anos. Quando isso aconteceu, a gente não tinha referências, a gente não tinha redes sociais para logo ver possibilidades das pessoas com deficiência de um jeito na palma da mão. Eu não tinha referência, a sociedade não tinha referência. Foi sorte, foi de fato uma oportunidade de ter pessoas sensíveis do meu lado, colegas nossas, né, professoras de educação física, com a sensibilidade e criatividade que a gente tem, que me chamaram para voltar ao trabalho, e na minha área, eu voltei montando as aulas para outros professores aplicarem, em home office, eu fazia na minha casa, porque eu estava em período de reabilitação ainda. Foi uma história muito disruptiva para aquele momento, até hoje é uma história que é difícil a gente ver se repetir. Muito bem, voltei a trabalhar, e já logo percebi que eu era a mesma pessoa, e voltei para o corre.
a gente se desenvolvia em grupo, professores de educação física, nossos desenvolvimentos muitas vezes eram práticos e em alguns momentos eram desenvolvimentos mais radicais. Estou eu aí pendurada numa tirolesa. Gente, vocês estão vendo a minha caixinha de... Não, né? A minha caixinha do Meeting, não. Vocês estão vendo só o slide, certo? Só slide, Ótimo. Carol. Tá bom. Então, estou eu aqui pendurada numa tirolesa. A minha gestora tinha dúvidas se eu estava curtindo, e ela disse que eu mesma respondi. Olha o sorrisão de orelha a orelha. Sou eu aí, gente, mas já faz 25 anos, obviamente, não sou a mesma pessoa. A gente tinha uma gestora disposta, eu estava disposta. Como é que estava nosso time? Vejam só, vocês acham que eu tinha apoio do meu time? Meu time me empurrava e me puxava, e em pouco tempo eu estava, assim, incluída, fazendo parte daquele grupo, fazendo parte daquele contexto, com a minha diferença. E guardem isso que eu estou falando, inclusão a gente faz com a diferença da pessoa, e não abafando, escondendo a diferença da pessoa. Muito bem. Nossa meta era que eu voltasse para as empresas. Eu estava no bastidor, estava tudo bem, eu ia ali para o treinamento com meus colegas, eu montava a aula para eles, então a minha atividade era importante para o dia a dia, para a rotina de todos os outros professores, mas eu não estava no cliente ainda. Daqui a pouco eu cheguei no cliente, então em 2001 eu tinha essa realidade, em 2003 eu já estava nessa realidade, dando uma aula, inclusive, mais inclusiva do que eu estava antes, né? Botando os alunos em círculo e rodando nas indústrias por aí. Muito bem. Deu certo, porque eu tinha uma liderança disposta, porque eu tive, de fato, muita sorte, muita oportunidade. Isso aqui nem tem a ver com capacitismo, mas eu quis trazer pela nossa sinergia, né, para vocês entenderem que na nossa área, inclusive, a gente pode ter pessoas com deficiência, de vários tipos de deficiência, fazendo a atividade que a gente faz, porque quando a gente junta disposição de quem entrega e a gente junta talento de quem tem deficiência, funciona, dá certo. Bom, gente, e aí... Disso eu migrei, eu fiz uma transição de carreira que foi acontecendo, não foi planejada, e eu vou contar para vocês como que aconteceu. Eu estava nas empresas dando aula de ginástica laboral lá para 2003, 2004. Neste momento, a legislação brasileira, que já existia desde 91, a lei de cotas, que obriga empresas a contratar pessoas com deficiência, em 2004 teve um decreto que regulamentou a fiscalização, e as empresas começaram a ser fiscalizadas de uma forma bem expressiva. Como eu transitava nas empresas, elas passaram a me fazer convite de trabalho. Ah, você está aqui, você é tão independente, né? Nossa, você não quer trabalhar aqui? Vaga de secretária, telefonista, recepcionista. Ótimas oportunidades, né? Quando a gente compara com o educador físico lá no começo de carreira, tinha benefícios, era coisa maravilhosa. Mas não combinava com o meu perfil. Falei, como é que a empresa quer contratar uma vaga que não combina comigo? Aí eu descobri a lei. No começo eu fiquei ofendida, como assim, gente? Precisa de lei para o empregador entender que a gente tem talento. Mas daí me lembrei que a minha história é uma história de privilégios. A maior parte da população com deficiência não tem o privilégio que eu tenho da empresa ver talento nela e entregar a oportunidade para ela. Assim eu fundei a Talento Incluir. Em 2005, eu já comecei com um trabalho chamado Movimento Incluir, lá na consultoria, e em 2008 eu tive uma oportunidade com a minha melhor amiga de investir no meu negócio, e eu fundei a Talento Incluir, e a gente faz o quê? A gente faz a empregabilidade de pessoas com deficiência. A gente pega as empresas que precisam contratar para cumprir lei, e a gente encontra pessoas com deficiência no mercado. Mas não dá só para contratar, então a gente precisa trabalhar cultura, acessibilidade, é uma consultoria. A gente faz isso desde 2008, a gente tem, hoje no meu time, né, eu sou uma empreendedora social, nós somos 40 talentos, a Tabata está aí do meu lado de amarela esquerda. Dentre os nossos 40 talentos, a gente faz questão de ter diversidade, então a gente olha os nossos indicadores, quantas são mulheres, quantas são LGBT, quantas são pessoas negras, quantas são pessoas com deficiência, para que a gente tenha, de fato, a contribuição de pessoas que têm experiências diferentes para o nosso negócio. Nós temos um alcance de mais de 700 grandes empresas e já diretamente a gente já empregou mais de 10 mil pessoas com deficiência nas empresas.
Aqui uns logos, logomarcas das grandes empresas que a gente atende, foram mais de 700, então aqui estão as mais recentes e com programas maiores, mais expressivos, que fazem projetos mais robustos com a gente. Muito bem, contei toda essa história, eu também escrevi alguns livros, em 2010 foi o primeiro, inclusive, junto com a Tabata, e eu também escrevi o Manual Anticapacitista, que é o assunto da nossa palestra. Mais para frente, em 2020, eu fui eleita pela Forbes uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil. Isso é maravilhoso, mas eu nunca sonhei estar nesse lugar. Primeiro que eu nem sabia qual era a importância da Forbes, porque o meu negócio nunca tinha sido olhar a carreira para esse jeito. Mas também porque eu nunca tinha me visto nesse lugar. Lugares de níveis hierárquicos mais altos em qualquer profissão, seja no mundo corporativo, seja como empreendedor, seja no mundo acadêmico, é muito raro a gente ver pessoas com deficiência, a gente não tem representatividade. E quando a gente não se vê, a gente também não sonha em estar ali. Então, eu tenho certeza que eu sou pioneira, que eu venho abrindo caminho para muitas outras mulheres, e ao mesmo tempo que parece interessante, é bastante desgastante, porque ser a primeira é topar ser carregada até hoje. Um pouquinho antes do almoço, eu fiz uma reunião de um evento que eu vou fazer na outra semana. Vou fazer um painel num evento, enfim, do mundo do financeiro, não tem nada a ver, inclusive com a nossa área, nem com inclusão especificamente. E aí a ligação era para contar que no palco que eu vou fazer o painel tem 3 degraus. Hoje, nos dias de hoje. E esse palco é dentro de uma grande faculdade aqui de São Paulo. Então, ser a primeira é isso, é aguentar ser carregada até hoje. E eu vou, tá? Eu vou porque eu quero abrir caminho para as próximas, eu não quero que as próximas gerações passem por isso. A hora que eu vou, eu incomodo, a faculdade se incomoda e as coisas vão mudando. Muito bem. Aí, de repente, eu virei influenciadora, obviamente, eu sou de uma geração analógica, né, então eu não tinha rede social quando minha vida começou, profissional, e eu dei aquela resistida, né, de quem já é um pouco mais resistente à inovação, a novidades, mas, no fim, não teve jeito, de repente, o LinkedIn viu meus conteúdos, já me pôs como top voice, e aí eu precisei me dedicar para esse trabalho, e eu tenho um trabalho dedicado aí nas redes sociais, vai ser um prazer também encontrar vocês por lá. Muito bem, me apresentei quase. A melhor parte de mim se chama Clara, minha filha, ela tem 20 anos, e ela veio junto com essa história toda, né? Eu me acidentei, comecei a namorar meu marido, que é o melhor amigo depois do acidente, a gente planejou maternidade, e ao mesmo tempo que eu materno, eu empreendo, então eu sou uma mulher bem comum brasileira hoje, que consegue conciliar carreira e maternidade, às vezes consegue, às vezes não, e aí vamos que vamos. E uma última característica minha que eu acho importante contar aqui é que eu sou libriana, é o signo, né? Nem todo mundo se liga nisso, mas eu me ligo porque eu acredito de verdade que essa característica do signo de Libra é muito forte em mim. Eu sou uma pessoa muito justa. Eu fico sempre atrás dos relacionamentos estejam em equivalência para todas as partes. E assim eu me incomodo com as injustiças e só as pessoas incomodadas mudam o mundo. Então eu comecei dizendo que eu sou a chata do rolê. Agora eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa ativista, incomodada, mas quando eu era criança falavam que eu era briguenta, né? Eu falo que o briguenta passou para ativista e está tudo bem, eu já me conformei com essa minha característica e tenho tirado proveito dela. Muito bem, dito tudo isso, me sinto apresentada, eu vou fazer uma pergunta para vocês, já que eu falei que eu gosto de incomodar, é uma pergunta que geralmente nos incomoda. Hoje você acordou para excluir? Eu já sei que ninguém falou, opa, hoje eu acordei para lascar a vida de alguém. Claro que não, a gente não acorda com a intenção de excluir. Mas, será que a gente não exclui? Trouxe aqui uma referência de Elliot Aronson, que escreveu o livro Animal Social. É um livro até antigo, tá? Acho que é começo do ano 2000. E ele fala sobre a gente atuar de forma inconsciente a maior parte do tempo. Então, a nossa mente, que não sabe, não está consciente do que está fazendo, ela predomina no nosso dia a dia. A maior parte das coisas que a gente faz sem consciência. E o mesmo autor, Elliot, fala sobre alguns vieses de cognição. Em diversidade, usam o termo viés em
inconsciente, né? Vieses inconscientes. Porém, é o mesmo comportamento. Na base da sociologia, da psicologia antiga e da educação, inclusive, a gente usava viés cognitivo. É o mesmo comportamento que diversidade na tradução do inglês começou a falar vieses inconscientes. Mas eu vou manter o viés cognitivo porque fala mais da base do ser humano. Viés cognitivo de afinidade ou similaridade. É uma tendência da gente preferir e da gente gostar mais de pessoas que são mais parecidas com a gente. É por isso que quando você vai contratar alguém para a sua equipe, se você não for consciente, você vai contratar outra pessoa parecida com você. Vai contratar, no meu caso, outra mulher cadeirante, no caso de alguns de vocês, outro homem mais ou menos da sua idade, que estudaram na mesma faculdade. A gente faz sem perceber. Então, é importante a gente conhecer os vieses, que inclusive tem hoje literaturas que falam de mais de 120 vieses, que são os mecanismos que a gente atua no inconsciente, e de forma muito similar como espécie humana, que socializa, né, em interação com a sociedade. Eu não contei essa parte do meu currículo, mas depois da minha faculdade de Educação Física, depois do meu acidente, da minha escolha de empreender, eu estudei psicologia dos grupos, então me especializei nessa parte de entender como é que eu fiz uma pós, né? Como é que a gente funciona psicologicamente, emocionalmente em sociedade, e também neurociência. Muito bem. Incluímos intencionalmente ou a gente exclui como consequência? Então, quando eu perguntei, hoje você acordou para excluir? Certamente não, mas se você não acordar para incluir, no modo consciente, como consequência, a gente exclui. E eu vou mostrar algumas coisas que vão te provar que isso acontece com a pessoa com deficiência. Certamente, o arquiteto que planejou aquele palco que eu vou palestrar daqui 2 semanas, não queria me excluir, mas ele quase me excluiu, porque eu quase disse não. Eu quase não fui. E vai, de certa forma, me fazer passar por uma situação de constrangimento. Quando eu sou carregada em 3 degraus, que é o caso, eu sinto falta de dignidade. Aí todos esses reconhecimentos, e Top Voice, e Forbes, né, eles dissolvem ali para mim. Eu lembro que cara, tô aqui, minha dignidade se foi. E aqui eu vou pedir para a gente pensar em inclusividade como uma nova competência. Eu sei que não está ainda na literatura, mas eu tenho fé que isso vai acontecer, tá? A gente vai começar a desenvolver competência e inclusividade para que as pessoas intencionalmente sejam inclusivas. Vamos acionar. Trazendo uma autora xará minha, a Carol Dweck, ela diz, nesse livro, inclusive, que eu recomendo muito que todo mundo leia. Eu fui ler quando eu estava fazendo um treinamento para pessoas com deficiência, quando eu estudava psicologia de grupos, e eu parei, eu não li ele inteiro, porque no começo dele tem aquela história daquele ator que era o Superman e que ficou tetraplégico, Christopher Rivers, né? E o livro conta a história dele como um mindset de evolução, né, que é um mindset que não se acomoda, e por isso ele continuou atrás de tratamento e não se conformou com o não andar. Quando eu li isso, eu falei, opa, já não gostei do livro, fechei, e fui embora. Aí, passado anos, a minha filha, a terapeuta dela, indicou que eu lesse de novo, eu li de novo. Cara, esse livro é livro de cabeceira, todo mundo tem que ler e reler, porque ele é incrível. E essa frase que a Carol traz, a gente se sente mais inteligente quando a gente sabe tudo ou quando a gente aprende, né? Por isso eu disse aqui no comecinho, a importância da gente ser estudante para sempre. E eu estou trazendo essa frase da Carol para a gente abrir para aprender aqui, né? Porque muitas das coisas que eu estou falando aqui talvez não sejam novidades, mas nesse contexto forma uma nova sinapse e a gente está aprendendo uma coisa nova. Muito bem. E também trazer Brené Brown, que traz a questão da vulnerabilidade, né? A deficiência me deu coragem de ser imperfeita, literalmente, e como a gente precisa ter uma base para segurar essa questão de estar vulnerável, né? Como professores, como referência, como doutores, como mestrando, enfim, seja o que a gente estiver se especializando em fazer, a gente ter a humildade de se mostrar vulnerável. E nesta humildade de se mostrar vulnerável, eu vou fazer um exercício com vocês, vamos ver se vocês estão vulneráveis. Lá no chat, você vai escrever: ouvi, pensei ou falei.
Eu vou botar uma afirmação aqui, uma frase aqui, e se você já ouviu essa frase, se você já pensou essa frase, ou se você até já falou, sim, eu ouvi, eu já pensei, eu também falei, viu? Você põe lá, falei. Lembra que vulnerabilidade é importante para a gente aprender. Muito bem, participem, para vocês ficarem acordados aí, não esqueça que eu sou professora de educação física, eu não faria só uma fala aqui, né? A gente precisa se movimentar. Muito bem, a primeira afirmação é: pessoas com deficiência são exemplos de superação. Vamos ver quem está interagindo aí? Já ouvi, já pensei, já falei, já ouvi, já pensei, já ouvi. Muito bem. Estou gostando da interação, minha gente. Muito obrigada. Ouvi e pensei. Boa, Rina. A próxima afirmação, vamos ver? Pessoas com deficiência são dependentes. Põe lá de novo. Já ouvi, já pensei, já falei. Vamos, participa. Muito bom. Muito bom. Já ouvi, já pensei, já falei. Mais uma, hein, gente? Faça um exercício. Ai, que dó. Deve ser muito difícil viver assim. Já ouvi essa afirmação? Já pensei, Carol, olha, eu vi um dia uma mãe com um garoto com deficiência num carrinho, eu pensei, poxa, que pena dessa mãe. Vamos lá, às vezes não é da gente, viu, a piedade. Mais uma. E eu, que não tenho nada, e vivo reclamando? Será que você já pensou, já ouviu ou já falou assim? Sabe aquela, eu que tenho as duas pernas, não faço metade do que ela faz? Pois é. Obrigada por vocês estarem aqui assumindo, gente. E a última, tá? Eu prometo que é a última. É melhor não falar sobre deficiência para a gente não constranger a pessoa. Será que você sente isso? Será que quando você tem que conversar com alguém sobre deficiência, você tem uma naturalidade de falar, vamos falar sobre sua deficiência, vamos lá? Muito bem. Obrigada pela interação. Enquanto as respostas subiam aqui, eu me lembrei que eu comecei e não apresentei a Tiene. Tiene está aqui com a gente, está com problema na câmera hoje. Ela me apoia aqui na Talento Incluir, é minha assessora. Sem ela, eu não faço metade das coisas que eu faço, não tem nada a ver com o meu superpoder. Meu superpoder se chama Tiene, tá? Muito obrigada, Ti, por estar aqui com a gente. Gente, vou voltar aqui para vocês e eu quero falar rapidamente sobre algumas dessas afirmações. Carol, vocês não querem ser superação? Não é isso. A gente sabe que a gente tem uma história de superação. A questão é que a gente não pode ser resumida a essa história. E existe um perigo da gente mesmo se resumir a essa história. E essa história de superação na minha vida é só uma delas. Depois dessa, eu vivi 25 anos. Já aconteceu tanta coisa na minha vida. Vocês têm lencinho aí para ouvir? Pra vocês chorarem? E assim como eu, todos vocês. A gente sabe que superou e sabe que tem, inclusive, comportamentos que são positivos ou negativos desse momento que a gente passou. Mas não é só isso, nossa vida é muito mais, nossa existência é muito mais. E ser super coloca a gente num lugar bem desafiador, tá? Achar que a pessoa com deficiência é super é capacitismo. E eu vou falar já mais de capacitismo. Pessoas com deficiência são dependentes, também é um estigma da sociedade. A piedade, né, que aparece na terceira frase, também é um estigma, as pessoas têm pena da gente. Vira e mexe, eu estou na rua, para alguém e fala assim, vai lá na minha igreja que você vai melhorar. Nada contra as religiões, eu tenho a minha, respeito todas, mas eu escuto isso comumente, assim, rotinamente. E eu falo, mas gente, melhorar de quê? Eu tô doente, tô ótimo. E eu não tenho nada e vivo reclamando, é a gente achar que o que a pessoa com deficiência tem é muito, é um fardo, é isso que a gente está falando. Ela devia estar triste, ela devia estar reclamando, mas ela não está. E o não falar sobre a deficiência é o assunto que eu vou mergulhar, tá, gente? Vou mergulhar. Vamos falar sobre o silenciamento. Não falar sobre deficiência é cultural. Quando a gente era criança, a gente viu uma pessoa com deficiência passar e a gente perguntou ao papai por que o moço anda desse jeito. E o papai respondeu, não olha, não comenta. Não olha, não comenta significa que sobre deficiência eu não posso falar. Percebe onde ficou o silenciamento?
E também, além do silenciamento cultural, a gente tem uma questão do viés. Lembra que eu falei que é o mecanismo de funcionamento, que a gente reage de forma inconsciente? Tem um que é dos cento e tantos, que se chama viés cognitivo de aversão. Esse viés faz a gente silenciar, a gente fugir, a gente evitar conversas difíceis. Deficiência foi colocado no rol de assuntos difíceis, então a gente não fala sobre ele. Só que não falar sobre ele é muito problemático, porque a gente está falando de conviver. Para conviver, a gente precisa respeitar, e a palavra respeito, curiosamente, vem do latim, respectus, e significa olhar outra vez. Eu só respeito aquilo que eu conheço. Se eu não posso falar sobre deficiência, eu também não posso entender quais são as necessidades daquela pessoa, consequentemente, eu não vou respeitar. Muito bem. Se falar sobre deficiência não foi natural, então precisa ser intencional. A gente tem que destravar aquele psiu, não olha, não comenta. Agora eu estou dizendo a vocês, psiu, olha, conversa, naturaliza, comenta. Não é para pôr no outdoor, não é para falar no megafone, mas com a pessoa é seu aluno, com a pessoa que trabalha com você vai ter uma convivência. Falar sobre deficiência tem que ser natural. E cuidado para essa naturalização não ir para um lugar de comédia, não é para rir da deficiência, não é para fazer piadas da deficiência, porque entra no hall do capacitismo. Ai, gente, fugiu a palavra. Capacitismo recreativo, voltou. Quando a gente ri da pessoa com deficiência, faz piada da pessoa com deficiência, é um capacitismo recreativo. A gente está dizendo que tem graça andar daquele jeito, que tem graça falar daquele jeito. E você pode me dizer, Carol, mas eu tenho um aluno, eu tenho um atleta que eu atendo, e o cara, ele não liga, ele mesmo faz. Mas ele não tem autorização de fazer coletivamente. Ele não está certo de fazer. Não sei se vocês gostam de música brasileira, mas vou trazer uma música que certamente é conhecida. Frejá fala que a gente entenda que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. É mais uma questão de fuga emocional, de dar risada da própria deficiência. Não pode, é capacitismo recreativo. Muito bem, falei que eu falaria de Tabata de novo. Aqui está ela. Tabata e Francisco, a Tabata, assim como eu, adquiriu a deficiência, a gente se conheceu na reabilitação, lá no Hospital Sara, em Brasília, quando o início da deficiência das duas. Ela teve filho depois que eu, Francisco hoje deve ter 10 anos, 11 anos, neste dia da história que eu vou contar, ele tinha 7. Ela e ele foram assistir esse filme, O Extraordinário, que é derivado do livro, e no filme o garoto tem uma deformidade facial. Começou o filme, Francisco disse assim, mamãe, por que a cara dele é tão esquisita? Lembra que a primeira frase que eu falei? Ela respondeu como uma gênia. A gente só estranha o que a gente ainda não está acostumado. A gente tem dificuldade de falar da deficiência porque a gente não está acostumado a falar. A gente tem dificuldade de naturalizar uma autodescrição porque a gente não está acostumado a fazer. A hora que a gente se acostuma, faz parte da conversa, do dia a dia. E lembra que eu falei que incluir a pessoa é incluir com a diferença dela? Então, se eu não posso falar sobre a minha deficiência, tem um ambiente seguro. Ah, mas a pessoa com deficiência não quer falar. Óbvio, ela foi educada na mesma cultura, que é capacitista, e que silencia a deficiência. Por isso, a gente não está errado quando a gente pergunta e a pessoa não quer falar. A gente vai respeitar o tempo dela, mas se a gente está no papel de desenvolvê-la como líder ou como atleta, em algum momento a gente tem que chegar nisso. De alguma forma, a gente tem que fazer ela entender que quanto mais ela fala sobre a sua deficiência, sobre as suas particularidades, mais ela será respeitada. Ai, gente, enquanto eu falo aqui, o tempo passa e eu queria falar tanta coisa para vocês. Vamos lá. Você sabe o que é capacitismo? Antes de ser chamado para esse evento, você já sabia o que era? Destacando aqui o livro que eu escrevi, Manual Anticapacitista, e tá tudo bem a gente assumir vulnerabilidade. Carol, eu sei mais ou menos, não é quando a gente fala, ai, que mancada, ai, braço curto. Sim, eu falei do capacitismo recreativo e agora eu vou falar do capacitismo linguístico. Sim, existem expressões que são capacitistas. Que mancada é uma que a gente usa e nem percebe. E é capacitista porque a gente não está com intenção, mas a gente está dizendo que mancar é errado. Quando a gente fala que mancada não é porque a pessoa
sacaneou a gente, errou com a gente. Então, eu estou falando que mancar é errado. E mancar não é errado, é só um jeito diferente de caminhar, é um jeito diferente de andar. Quando a gente põe para o lugar do erro, a pessoa se isola, se esconde, o assunto fica delicado, fica silencioso. E, por mais que a gente não tenha intenção, a gente está reforçando o estereótipo, a gente não está contribuindo para a cultura evoluir. E é por isso que não se deve falar. Capacitismo linguístico existe. Eu não trouxe aqui expressões capacitistas, porque se vocês procurarem na internet, vocês vão achar rapidinho. Eu mesmo posso depois passar para vocês um guia de comunicação inclusiva. Aqui no Manual Capacitista tem, porque essa é a superficialidade do capacitismo. O capacitismo é mais profundo, e eu acho que vocês aqui merecem entender ele de um jeito mais profundo do que na parte das expressões. Capacitismo é um conceito novo para um comportamento antigo. Sempre existiu, sempre teve dúvida da nossa capacidade, ele nasce daí. Quando eu não reconheço na pessoa com deficiência, há a capacidade que eu não reconheço em mim. Isso se chama capacitismo. E também vem de um viés, minha gente, o viés de projeção egocêntrica. Se eu não sei, ninguém sabe. Percebe que está lá no nosso jeito de funcionar como ser humano? E junto com a cultura, chegou nessa discriminação que tem o nome de capacitismo. Eu disse aqui no comecinho, quem chegou, ouviu eu conversando com o Rodrigo, com o Marcos, sobre a questão no Brasil, a gente está muito mais incentivando que o capacitismo tenha de fato esse nome, tenha de fato essa pulverização, né, que mais gente da nossa sociedade conheça o capacitismo, porque enquanto a gente não conhecer o capacitismo, a gente não vai diminuir as opressões. Tem que dar nome. Quando o Brasil se reconhece um país racista, o racismo, não que ele acabou, obviamente, estamos muito longe disso, mas ele começa a se dissolver. A gente começa a ter pessoas reconhecendo, puxa, é verdade. E isso vai evoluindo a cultura. Então, o capacitismo é, de fato, muito importante, e ele acontece de um jeito mais profundo, como eu disse, numa estrutura social. E a estrutura social tem 4 pilares, eu vou começar a falar sobre o primeiro, que é a família. Uma família, com ou sem intenção, pode ser capacitista. Imagina quando a mãe fala, mamãe faz para você porque para você é mais difícil, deixa que o papai faz porque você não consegue. E desse jeito, na tentativa de proteger a criança com deficiência, o filho com deficiência, muitas vezes vive muito protegido, e com muita proteção, a pessoa não se desenvolve em comportamentos sociais, em comportamentos inclusivos e muito importantes para o mercado de trabalho lá no futuro. Eu vou contar uma história rapidamente, que tem a ver com não silenciar, inclusive, detalhes da nossa vida, e que tem uma família impactando aí. Eu e Tabata estávamos dando um treinamento alguns anos atrás para um grupo de pessoas com deficiência. E para esvaziar a nossa bexiga, a gente usa sonda descartável. A gente usa sonda, a gente aprendeu isso no SARA, quando a gente se reabilitou. Para a gente é super natural. Eu sondo a minha bexiga 6 vezes por dia. Não tenho escape, mesmo assim eu uso uma fraldinha, e eu contei isso no treinamento, porque a gente estava ensinando as pessoas com deficiência a falar sobre a sua deficiência, inclusive de alguns detalhes, quando existe uma rotina de convivência. Quando terminou o treinamento, veio uma garota de 18 anos, primeiro emprego, ela usava muletas. E ela disse, olha, eu não uso cadeira, mas eu também uso sonda. E como é que tá aqui na empresa? A menina trabalhava 8 horas, gente. Então, aqui eu não consigo, porque no banheiro não tem um lugar, uma maca, uma poltrona para eu me encostar para poder fazer, e no vaso sanitário não é o lugar indicado, porque tem muita bactéria, a gente pode pegar infecção. Eu falei, então pede para sua gestora, né? O banheiro era enorme, uma empresa super à frente, assim, que já estava bem acessível em várias questões. Eu conhecia o banheiro lá, sabia que cabia, inclusive na norma de acessibilidade, é lei colocar um lugar para a pessoa poder deitar dentro de um sanitário acessível. E ela falou assim, não, a minha mãe falou para eu não falar. Aí minha mãe me traz aqui na empresa, para eu não demorar muito no transporte público, me busca na hora de sair, eu fico o dia inteiro sem fazer xixi. Percebe uma família que quer proteger, mas atrapalha? Capacitismo na família é só uma história, a gente poderia ficar aqui 8 horas contando para vocês histórias de capacitismo familiar. Vou falar sobre a saúde. Inclusive, essa história da sonda. Tem muitos lugares, centros de saúde, que são referências, não o SARA, que é maravilhoso, inclusive o Rodrigo conheceu o Tabata de lá. Vou dizer para vocês que ainda ensinam que não é para passar sonda, porque a sonda é cara, porque a sonda pode dar bactéria, e no fim das contas as pessoas adoecem
por infecções urinárias, e muitas morrem hoje, inclusive, a maior causa de morte das pessoas paraplégicas e tetraplégicas é a questão da infecção urinária. A gente tem muita precariedade na saúde e atinge muito a pessoa com deficiência, e não só no caso da pessoa como eu, com deficiência física, que usa cadeira, mas uma pessoa surda, que não faz uma reabilitação, uma fonoaudiologia para poder oralizar e ter um pouco mais de autonomia na comunicação. Enfim, em todas as deficiências a gente tem dificuldades de laudar crianças com TEA, na questão familiar, a negação de diagnóstico, enfim. Tem mais uma questão aqui na educação, e aí tem tudo a ver com a gente, tá? Professores e professoras de educação física, se estiverem na escola. Muitas crianças com deficiência, até hoje, no momento da educação física, são convidadas a ficar na biblioteca. Quando eu me formei, crianças, adultos com deficiência que têm mais de 40 anos, mais de 30 anos, com certeza passaram por isso. As crianças hoje têm algumas que ainda passam. E o que acontece quando a gente fica de fora da educação física? Vocês sabem que a gente não vai lá só para aprender o movimento, só para aprender o esporte. A gente vai lá para socializar, a gente vai lá para aprender a regra, a hierarquia, quem é o capitão, quem é o treinador. A gente treina para quem sabe ganhar medalha, se não ganhar medalha, não desistir. Tem uma série de comportamentos sociais que a pessoa com deficiência é privada de desenvolver quando é excluída de um momento como esse. Estou dando exemplo da educação física, porque nos convém aqui, mas metodologias inacessíveis, tem várias outras questões que excluem criança com deficiência da escola. E, por fim, a gente chega no trabalho faltando várias competências. Por exemplo, pessoas com deficiência, muitas vezes, são agressivas. E agressividade e introspecção são comuns nos nossos comportamentos. Vamos pensar que quando a sociedade duvida de mim, eu fico o dia inteiro em alerta. Um ser humano em alerta, a psicologia explica, ele aciona a luta-fuga. Aí, ó, agressividade e introspecção. Vitimização, sentimento de superação, desrespeito às regras e hierarquias, falta de comprometimento, dificuldade de assumir falha, baixa autoestima, tudo isso nos exemplos que eu dei, vocês já percebem como a gente fica exposto a desenvolver comportamentos que são herdados do capacitismo estrutural. Todos nós passamos por isso. Muito bem. Hoje você acordou para excluir? Fiz essa pergunta lá no comecinho e repito ela agora, porque, no fim das contas, no trabalho, e desculpem trazer indicador do trabalho, porque é onde eu navego, é onde eu tenho, 86% das pessoas passam por capacitismo. Essa pesquisa aconteceu em 2025, a gente que faz na Talento Incluir, em parceria com o Pacto Global da ONU e com a Instituto Locomotiva, e percebam que as mulheres são ainda mais atingidas em todos os indicadores dessa pesquisa. O feminino está bem assim, alguns pontos acima do masculino, porque isso se chama interseccionalidade, quando a gente tem a deficiência, e mais alguns recortes. Essa mulher na foto é uma mulher com deficiência negra, aí já assume mais uma interseccionalidade, que é a questão racial. E enquanto o capacitismo for desconhecido, pessoas com deficiência seguirão oprimidas e a nossa inclusão não avançará. Deixo aqui um QR Code, depois eu vou dividir o material com vocês, para vocês terem acesso a essa pesquisa na íntegra. A gente vai começar a rodar a nova edição de 2026, então também, se vocês puderem me ajudar a divulgar, para pessoas com deficiência que vocês conhecem, quanto mais gente responde, mais robusta fica nossos indicadores. Eu falei sobre a inclusão intencional e repito aqui para que a gente leve este recado, né? Incluímos intencionalmente ou excluímos consequentemente. A gente precisa acordar com o nosso modo de inclusividade acionado. E, por fim, uma dica, que forma a palavra dica. Disposição, dá trabalho incluir. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente tem que, primeiro, acionar os nossos vieses, os nossos estereótipos, mudanças dos nossos comportamentos para que a gente inclua e não exclua, mesmo que sem intenção. A gente precisa ter informação. Eu falo que informação não falta, as redes sociais ajudam muito, os streams, todo o stream hoje, se você puser pessoa com deficiência, você vai encontrar um documentário, vai encontrar um filme, inclusive indico muito que vocês assistam um documentário chamado Creepy Camp. Depois eu boto aqui no chat para vocês. Eu não sei que streaming ele está, mas a gente acha fácil e ele é maravilhoso. Fala sobre um momento importante de pessoas americanas com deficiência e mudanças que a gente fez na política.
convivência, então, exposição, informação, convivência, porque tudo que a gente aprende na prática, a gente sente, né? Se eu contar para vocês que eu vou ser carregada, é uma coisa, se vocês me virem ser carregada, vocês vão sentir junto comigo a falta de dignidade que eu passo. E atitude, a gente precisa fazer alguma coisa com tudo isso que a gente entendeu. Não vai mudar se a gente não fizer nada, só vai mudar se a gente agir. E agora sim, eu vou abrir para a gente conversar, para a gente falar mais sobre o capacitismo nosso de cada dia, e se assumir capacitista é a primeira grande oportunidade que a gente tem de se desconstruir. Eu sou capacitista ainda, em muitos momentos eu me vejo duvidando da capacidade de pessoas que têm deficiências diferentes da minha. Esses dias eu estava com um amigo meu, ele usa muletas, e ele é pai, e ele estava contando que ele está fazendo as papinhas da criança, e ele contando, e eu fiquei tentando imaginar como que ele na cozinha, com as muletas, consegue fazer a comida. Daqui a pouco eu falei, cara, isso é capacitismo, é claro que ele consegue. A gente precisa assumir que é para a gente poder mudar, virar o botão. Enquanto isso, eu deixo esse slide aqui para vocês avaliarem a palestra. Para a gente é super importante saber se vocês gostaram, curtiram o conteúdo, se tem sugestões para a gente melhorar. E, Rodrigo, estou à disposição para conversar com a turma. Obrigado demais, Carol. Poxa, muito legal. Eu acho que foi muito legal para todo mundo. Bom, a gente deixa em aberto aqui, a gente tem alguns minutinhos para perguntas. Ai, bem que eu queria ter 15, gente. Quero 15, se vocês Não, puderem, eu posso ficar. Não, mas a gente pode se comprometer, né, professor Uchida, que a gente tem o nosso Instagram lá, que é o CEMEP, com 2 P's, _ CCD, que as pessoas podem entrar no post que a gente divulgou sua palestra e deixarem as perguntas lá se o tempo passar, e a gente passa para você e a gente repassa para as pessoas, né? Então, já deixa aí, o Marvel está até divulgando o Instagram. Então, acho que a gente tem espaço aí para algumas perguntinhas. Enquanto alguém se manifesta, eu vou aproveitar, então vou fazer a minha, Carol, porque acho que você fez a abordagem do capacitismo recreativo, e num contraponto, você comenta dessa questão da gente tentar lidar um pouco com naturalidade, né, nas relações, principalmente essas que a gente também tem um pouco mais de intimidade. Até que margem a gente não teria para fazer uma brincadeira que não fosse nesse caráter de fuga, né, um caráter de desespero, igual alguém brinca com o meu cabelo, se vocês perceberem, eu tenho um coque, a pessoa pode brincar com a barba do outro, ou com uma característica do outro, até onde a gente não pode entender que é uma naturalidade brincar com isso, para não parecer, poxa, então não existe nenhuma margem de que a gente possa brincar, ou não, vamos pensar num processo educativo, é melhor a gente não brincar, mas dependendo do nível de relação dessa construção, você acha que haveria alguma margem para isso, ou realmente por trás vai estar sempre essa marca que a gente tem que ter cuidado? Como é que você vê esse limite aí? Ai, Rodrigo, primeiro eu vou dar um clique aqui, eu postei lá o Creepy Camp, que foi o documentário que eu sugeri, tá na Netflix. Olha só, é difícil responder, porque não existe manual de convivência, né? A gente podia dizer, isso pode, isso não pode, isso dá, isso não dá, porque, obviamente, a gente faz umas brincadeiras, mas é um ambiente seguro, né? Então, pensa, brincadeiras que eu faço, eu e a Tabata, no aniversário nosso, uma festa íntima nossa, eu não faço se eu tiver com pessoas que eu não conheço, com pessoas que... Porque é muito íntimo, é como você zoar uma pessoa careca. Se você sabe que o cara não liga, você vai zoar, mas se tiver um monte de careca junto e você zoar, o outro pode se ofender. Então, é do mesmo jeito, né? A decisão de fazer brincadeira sobre a deficiência não é minha, ela é coletiva. E, coletivamente, a gente chama de capacitismo recreativo a piada sobre a deficiência. Então, eu preciso respeitar muito isso. Como eu disse, eu sou ser humano, a gente brinca, às vezes a gente dá risada, às vezes a pessoa fala assim para mim, Carol, vamos sentar e fazer uma reunião? Puxa, eu já estou sentada, mas assim, coisinhas que não ofenderia ninguém, sabe? Agora, quando começa a ridicularizar, né, eu acho que o limite é esse. E a gente tem exemplos principalmente nas redes sociais, alguns debates de humoristas que fazem piadas que são, de fato, muito humilhantes para qualquer diferença, né? Então, quando vira muito extremo, acho que é o limite, mas ao treinar, e eu falo que, por isso que eu trouxe esse exemplo na nossa palestra dos atletas, tenho convivido mais com a questão do meu trabalho no CPB,
E eu percebo que é super natural eles ficarem zoando e faz brincadeira, não sei o quê. O ambiente da atividade física é um ambiente mais descontraído, né? De toda forma, a gente precisa tomar cuidado, porque se alguém que não tem braço passa e essa pessoa se ofende, e a gente não estava brincando com ela, estava brincando com o outro, a gente está ofendendo, né? Tá usando o capacitismo. Eu queria ter uma receita de bolo, mas é bem a gente ter. É bom a gente se podar. Eu falo, vamos parar de falar, vamos encontrar graça em outro lugar. Não, ótimo, ótimo. Acho que ficou claro que não é tão claro, né? Mas na dúvida é melhor a gente poder filtrar, né? E perceber um momento e cuidar dessas relações, porque realmente alguém que brinca com o meu cabelo é alguém que de repente vai ter intimidade num determinado contexto, num determinado ambiente, né? Então, não, ótimo. Vou me frear aqui para eu dar a chance. Eu acho que ainda a gente tem um tempinho para mais uma pergunta, se alguém quiser escrever no chat, ou se quiser abrir o áudio, o vídeo e manifestar, pessoal. Marveri pediu uma foto aqui da galera. Vou Ah, até pois tirar minha é, vamos, apresentação para ajudar a gente isso, na vamos deixar um foto. registro aqui. Se quem tiver condição de abrir a câmera, puder abrir, a gente pode Bom, gente, pode ampliar aqui. divulgar, eu posso divulgar, pode, gente, divulga tudo, divulga a Ah, que apresentação, bom. Professor, é vou pedir legal. ajuda do professor Uchida, se você está com uma tela maior, porque o meu não está abrindo todo mundo aqui. Nem não tá abrindo também, não, só tô vendo você Meu, Tida. abriu assim, ok, mas acho que não sei se tem 100%. Não, tem, acho que tem todo mundo. Mas Pronto, então vamos tem dar um mais alguém que vai sorriso. aparecer aí, gente? Para abrir a câmera? Tá todo mundo. Norley abriu. Mais alguém? Mais alguém? Não? Quem vai tirar a foto? É o Você, Marbury? professor, eu acho que o Marvin teve que sair, se você puder dar um Eu print aí já. vou fazer um print aqui. X. Aí, beleza. Mais alguém, pessoal? A gente está com um minutinho aí para respeitar o nosso horário. Não, eu gostaria de perguntar para Ah, pois Carol, não. aproveitando, né? Primeiro, agradecer demais, né? Foi ótimo a sua apresentação, sempre de um desejo de quero mais, viu, Carol? Então, isso é muito legal, que certamente a gente vai se encontrar mais vezes, inclusive, provavelmente até no CPB mesmo, né? Porque tem muita gente que está aqui que transita no CPB, inclusive o Rodrigo, né? Então, Que legal. acho que a gente vai se encontrar muito. Eu queria saber um pouquinho, né, dessa sua perspectiva internacional e mundial, uma vez que foi isso que a gente estava conversando um pouquinho antes da apresentação, né? Quais as diferenças que a gente observa, né, em relação a talvez assim até um pouco de vanguarda do Brasil em relação a outros países que a gente até acreditava que seria mais bem trabalhada essa questão do capacitismo, Carol? O capacitismo, ele, como eu disse na palestra, é um termo novo para o comportamento antigo que foi muito pulverizado a partir das redes sociais. Então, em 2015, a gente começou aqui no Brasil a ver os influenciadores, e eu falo, às vezes eu acendo as velas, né, para as nossas senhoras das redes sociais, ainda bem que elas existem, ainda bem que existem influenciadores com deficiência, porque a gente está conseguindo aumentar o alcance e a rapidez do recado, né, e eles começaram a trazer, mas foi inspirado em alguns artigos americanos que falavam do ableism, que é o capacitismo em inglês. Então, a gente aqui não começou, não fomos pioneiros, mas a gente aqui aderiu a essa questão, né? Então, o capacitismo, aqui no Brasil, ele começa a tomar uma proporção que a gente validou, assim, as empresas falam disso, o CPB, né, assim, a gente está validando o capacitismo como, de fato, um comportamento existente e excludente. E alguns, assim, eu não posso falar por todos, porque eu também não sou uma estudiosa de todos os outros países, mas posso falar por Estados Unidos e por países da América Latina, há uma resistência de nomear. A Espanha também, tá? A gente teve alguns congressos aí que Espanha participa, até por ser questões da América Latina e da língua. A gente tem uma resistência de colocar o capacitismo como um conceito, como um comportamento de fato existente. E eu vejo a gente na vanguarda mesmo nesse sentido. E, gente, no esporte paralímpico, né, assim, é impressionante o que a gente tem de crescimento, assim, parabéns a todos vocês que se dedicam a esse tema, porque a gente tem
de fato, um crescimento e uma promessa de ser o melhor do mundo. E eu vejo que mais uns 8 anos, aí 4 edições de Olimpíadas, a gente vai chegar lá. Estou bem otimista para isso. Ah, que bom, Carol. A gente está nesse processo, né? E que a gente possa crescer em todos os aspectos transversais que rodeiam isso, né? Porque a gente vê que essa engenharia do movimento paralímpico brasileiro envolve várias frentes e mesmo que de forma secundária o capacitismo, né? Se a gente crescer nisso, com certeza vai agregar para a gente crescer também, não só no quadro de medalha, nas vitórias, né? Mas no entendimento Sim. cada vez maior da diversidade, da pessoa com deficiência, né? Então, é por aí. Bom, eu vou deixar aqui, professor Uchida, se o senhor quiser fazer mais algum comentário, fechar a nossa reunião, fique à vontade. Eu já agradeço a Carol também, e a gente Obrigada, deixa Rodrigo. esse contato com ela disponível aí pelo Instagram, vocês podem acompanhar ela. A Carol é uma pessoa, como vocês viram, muito legal da gente poder estar perto, aprendendo. Então, obrigado, E, gente. Rodrigo, qualquer aluno seu aqui, pessoas que estão aqui na nossa aula, quiser falar comigo, pode dividir meu WhatsApp, eu estou super disponível, tá bom? Ah, legal. Obrigado mesmo, Carol. Obrigada. Tchau, gente. Ótima tarde. Tchau, Carol, muito obrigado. E pode ter certeza que você vai ter mais seguidores a partir de hoje aqui, hein? Pelo menos mais 20. Obrigada. Opa, obrigada. Obrigado, gente. Até mais. Tudo de bom. Até a Tchau, próxima. até Obrigado, mais, até obrigado, mais. pessoal. Até mais.